tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender uma das matérias que eu mais gosto, que é o máximo divisor comum. Então, mãos à obra, tenho certeza que vocês vão tirar de letra, hein? Beijos, fiquem com Deus, tchau! O tema da nossa videoaula de hoje será máximo divisor comum. Porém, antes de entrarmos em máximo divisor comum, vamos aprender também como se calcula os divisores de um número por um processo mais prático, ok? Então, vamos lá! Estive lendo aqui que existe um processo prático para determinar todos os divisores de um número natural. Vocês querem conhecer? Eu tenho certeza que vocês querem conhecer, sim, porque depois que vocês aprenderem este processo prático para determinar divisores, vocês não vão querer fazer de outra maneira. Então, vamos começar. Aqui, eu quero que vocês observem a sequência desse processo prático para determinar os divisores do 100. Então, vamos ao primeiro passo. O primeiro passo diz que eu tenho que decompor o número que eu quero em fatores primos. Então, vamos relembrar da última aula. Então, eu vou pegar o 100, ao lado deste 100 eu vou botar uma linha vertical, e ao lado direito dessa linha vertical eu vou colocar apenas números primos que dividem o 100 e os seus quocientes de maneira exata, ou seja, com o resto zero. Então, o 100 é par, então ele é divisível por 2. 100 dividido por 2 vai dar 50. Agora, 50 também é par, vai ser divisível por 2, que vai dar 25. O 25 não faz divisão exata por 2, porque ele não é par. Então, vou olhar o próximo número primo, que é 3. 25 também não faz uma divisão exata pelo 3. Vou para o próximo número primo, que é 5. O 25 faz divisão exata por 5. Então, 25 dividido por 5 vai dar 5. O 5 também faz divisão exata por ele mesmo, claro. E aí vai dar 1. Pronto, cheguei a 1, é sinal que eu acabei de decompor este número em fatores primos. Agora, nós vamos para o segundo passo. O segundo passo diz que eu devo colocar um traço vertical ao lado da decomposição obtida. Pronto, esse passo foi muito difícil, né, gente? Olha, brincadeirinha. Vamos agora ao terceiro passo. No terceiro passo, ele pede para que eu escreva o número 1 no alto, do lado direito desta segunda linha que eu coloquei, porque este é o primeiro divisor de qualquer número. Então, esta coluna aqui vai ser a coluna dos divisores. Então, eu vou colocar o 1 lá em cima, porque ele é o primeiro divisor de todo e qualquer número natural. Então, coloquei o 1 lá em cima. Agora, a partir dessa quarta dica aqui, deste quarto passo, eu tenho que ter muita atenção. Por quê? Cada fator primo, que é esta coluna onde está o 2, o 5 e o 5, ele vai ser multiplicado por todos os divisores que já tiverem aparecido acima dele. Então, por exemplo, aqui, eu vou fazer o 2 vezes o 1. Então, vai ficar 2 vezes o 1 vai dar 2. Pronto, multipliquei este primeiro fator primo pelo divisor que eu tinha, que era 1. Agora, eu vou mudar, eu vou para o segundo fator primo que eu tenho, que por acaso também é 2. Então, esse 2 eu vou multiplicar por 1 e vou multiplicar por 2. Porém, como aqui em cima eu já fiz 2 vezes o 1, eu não preciso repetir esta multiplicação. Então, eu vou fazer logo 2 vezes o 2, que vai dar 4. Pronto, multipliquei esse segundo fator primo pelos divisores que eu já tinha. Agora, eu vou para o meu terceiro fator primo, que é o 5. E aí, o 5 vai ter que multiplicar por 1, depois por 2 e depois por 4. Então, vamos fazer um de cada vez. 5 vezes o 1 vai dar 5. Agora, eu vou fazer 5 vezes qual número? Muito bem, o 2. 5 vezes 2, que vai dar 10. Agora, eu vou multiplicar esse 5 pelo outro divisor que já tinha aparecido, que é o 4. Muito bem. Então, 5 vezes 4, 20. Tudo bem até aqui? Agora que eu já multipliquei este terceiro fator primo por todos os divisores, eu vou multiplicar
o quarto fator primo que eu tenho nessa decomposição, por todos os divisores que já apareceram. Só que como ele é 5 e eu já multipliquei o 5 por 1, 2 e 4, eu só vou precisar multiplicar este 5, este quarto fator, pelo 5, pelo 10 e pelo 20. Então, vamos começar. 5 vezes o 5, 25. 5 vezes o 10 vai dar 50. 5 vezes o 20 vai dar 100. Pronto, multipliquei o meu quarto fator primo por todos os divisores que já tinham aparecido. Então, agora, eu já determinei todos os divisores deste número. Só preciso agora organizá-los em ordem crescente. Então, eu posso indicar os divisores do número 100 da seguinte maneira. Divisores do 100 é igual a 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. Ele é trabalhoso, mas ele é muito mais fácil do que ficar fazendo aquelas continhas de dividir todinhas, hein? Então, vamos continuar. Então, pode fazer mais uma vez para eu entender melhor? Claro que sim. Eu vou fazer agora mais um exemplo e colocar o passo a passo aqui do lado para vocês fixarem bem. Então, vamos lá. Agora, vamos encontrar os divisores de 24. Então, o primeiro passo é eu decompor este número em fatores primos. Então, eu vou pegar o 24, vou colocar uma linha vertical ao lado e vou, ao lado direito desta linha vertical, colocar apenas os números primos que dividem o 24 e os seus quocientes de maneira exata, ou seja, que deem resto zero. Então, o primeiro número primo que divide o 24 de maneira exata é o 2. 24 dividido por 2 vai dar 12. 12 ainda é divisível por 2, porque ele é par. Então, 12 dividido por 2 vai dar 6. Agora, eu tenho 6, que também é par, que vai ser divisível por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. O 3 já não dá mais para dividir de maneira exata por 2. Próximo número primo é ele mesmo. Então, 3 dividido por 3 vai ser igual a 1. Já sei que quando dá 1, eu acabei de decompor o meu número em fatores primos. Agora, nós vamos para aquele segundo passo dificílimo, sabe? Que é colocar um traço vertical ao lado da decomposição obtida. Então, vamos lá. Pronto, coloquei um traço. O meu terceiro passo é escrever o número 1 lá no alto, à direita deste traço vertical que eu acabei de colocar, pois este é o primeiro divisor de qualquer número. Então, coloquei o número 1 lá. Esta coluna aí, onde está o número 1, vai ser a coluna dos divisores. Então, todos os divisores ficarão aí, nesta coluna aí, bonitinho, arrumadinho. O quarto e último passo, que eu já falei que é o que vocês têm que ter maior atenção, vocês vão multiplicar cada fator primo pelos divisores que já foram obtidos e que os divisores obtidos mais de uma vez não serão repetidos. Então, vamos lá, esta aqui é a coluna dos fatores primos. Então, eu tenho aí 2, 2, 2 e o 3. Então, vamos começar pelo fator primo que está lá em cima, que é o 2. Então, eu vou começar multiplicando o 2 pelo divisor que eu já tenho na coluna. Então, eu vou fazer 2 vezes o 1, que vai dar 2. Pronto, acabei este meu fator primo aí. Vou para o próximo, que é 2. Então, esse segundo 2, eu vou ter que multiplicá-lo pelo divisor 1 e pelo divisor 2. Só que o 1 já multiplicou por 2, então não preciso fazer de novo. Então, eu vou multiplicar 2 vezes o 2, que vai dar 4. Pronto, acabei com este meu segundo fator primo. Agora, eu vou para o meu terceiro fator primo, que também é 2. Então, eu teria que multiplicar o 2 pelo 1, o 2 pelo 2 e o 2 pelo 4. Só que eu já multipliquei 2 por 1 e 2 por 2, então não preciso repetir. Então, eu tenho que fazer apenas 2 vezes 4, que vai dar 8. Pronto, acabei com o meu terceiro fator primo. Vou para o quarto fator primo, que é o 3. Este número 3, eu tenho que multiplicá-lo por todos os divisores. Então, eu tenho que fazer 3 vezes o 1, que vai dar 3.
Depois eu vou fazer 3 vezes o 2, que vai dar 6. Depois eu vou fazer 3 vezes o 4, que vai dar 12. Depois eu vou fazer 3 vezes o 8, que vai dar 24. Pronto, não tenho mais nenhum fator primo, então eu já acabei de determinar todos os divisores desse número. Basta olhar para aquela coluna ali dos divisores, colocar em ordem crescente e, ó, Zé Fini, acabou. Então, os divisores de 24 são indicados da seguinte maneira. D de divisores, o 24, que é o número que eu quero. Então, o conjunto dos divisores de 24 é igual a 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. É muito fácil. Eu tenho certeza que vocês não vão querer mais fazer divisores de outra maneira. Esta realmente é a maneira mais prática, ok? Agora que nós já aprendemos a encontrar todos os divisores de um número, nós vamos aprender como nós fazemos para encontrar o máximo divisor comum entre dois ou mais números. O próprio nome já diz que é o maior divisor comum, ou seja, que tenha em dois ou mais números, ok? Para a gente calcular o máximo divisor comum, existem várias maneiras. Nós vamos aprender duas delas, ok? Então, vamos à primeira. A primeira é através da interseção do conjunto dos divisores. O que significa interseção? Interseção é quando eu vou ver o que é comum a todos os conjuntos, ou seja, quais são os números, quais são os divisores que existem em todos os conjuntos que eu determinei. Então, aqui agora, eu vou querer o exemplo seguinte. Determine o MDC entre os números 12, 30 e 48. Então, eu vou fazer o conjunto de cada um desses números. Então, vamos lá. O conjunto dos divisores de 12 vai ser 1, 2, 3, 4, 6 e 12. O conjunto dos divisores do 30 vai ser 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. O conjunto dos divisores do 48 vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 24 e 48. Pronto. Agora que eu determinei o conjunto dos divisores de cada um dos números que eu quero, eu vou determinar a interseção entre esses conjuntos, ou seja, eu vou ver tudo que é comum entre eles. Então, eu vou ver que o 1 eu tenho nos três conjuntos de divisores, o 2 eu tenho nos três conjuntos dos divisores, o 6 eu tenho nos três conjuntos de divisores e o 3 que eu pulei, também eu tenho nos três conjuntos de divisores. Agora que eu já determinei a interseção entre esses três conjuntos, eu vou ver qual desses números que estão na interseção é o maior. Claro que só a gente bater o olhinho, a gente vê que é o 6. Então, o MDC entre 12, 30 e 48 é igual a 6. Simples assim. A segunda maneira de nós encontrarmos o máximo divisor comum entre dois ou mais números é através da decomposição em fatores primos. Então, desta maneira aqui, eu vou ter que decompor os números que eu quero encontrar o MDC em fatores primos, apenas isso, e observar depois esses fatores para poder ver qual que eu vou utilizar para o cálculo. Então, vamos seguir agora o passo a passo, determinando o MDC entre o 12, o 30 e o 48 novamente. Então, é só para vocês poderem comparar qual que vocês acham mais fácil, ok? Então, vamos lá. O primeiro passo é decompor os números em fatores primos. Então, eu vou pegar o 12, que é o primeiro número que está ali, e vou fatorá-lo. Bom, 12, ele é um número par, então ele faz divisão exata por 2, que vai dar 6. 6 também é par, dá por 2. Então, eu coloco 2 ali e o resultado será 3. O 3 vai ser divisível por 3, que o resultado será 1. Pronto, fatorei o 12. Então, eu não posso esquecer de botar o resultado agora do número decomposto em fatores primos. Então, eu vou colocar aqui. O 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 3. Moleza.
Agora eu vou pegar o outro número que eu quero encontrar o MDC, que é o 30. Então, vou fatorar o 30. 30, ele é um número par, então ele é divisível por 2, que vai dar 15. O 15, ele não é divisível por 2, ele vai ser divisível por 3, que vai dar 5. O 5 é divisível por 5, que vai dar 1. Acabamos de fatorar o 30. Então, vamos colocar agora o 30 decomposto em fatores primos. Então, vai ficar 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Agora, eu tenho um terceiro número. Então, vou fatorar este terceiro número. Vou fatorar o 48. Então, vou colocar o 48, a barra vertical na direita e vou começar. 48 é divisível por 2, que vai dar 24. O 24 também é por 2, que vai dar 12. O 12 também é por 2, que vai dar 6. 6 também é por 2, que vai dar 3. Agora, o 3 não dá mais para ser divisível por 2. Então, vai ser por 3, que vai dar 1. Cheguei a 1, terminei a minha fatoração. Agora, eu vou colocar o resultado do 48 decomposto em fatores primos. Então, eu posso dizer que o 48 é igual a 2 elevado à quarta potência vezes 3. Beleza, até aqui eu tenho certeza que todo mundo sabe fazer com louvor. Agora, vamos ao segundo passo. No segundo passo, eu vou multiplicar os fatores primos comuns com o menor expoente, ou seja, eu vou olhar quais foram os fatores primos que estão presentes na decomposição tanto do 12, quanto do 30, quanto do 48. Então, eu vou observar que apenas o 2 e o 3 aparecem nas três decomposições. O 5 que tem no 30 só aparece no 30, então ele não me serve. Então, eu vou olhar apenas aqueles que são comuns a todos os números. Agora, eu vou olhar qual é o menor expoente deste 2. É o 1, é aquele que não tem nada, porque quando não tem nada, significa que é 1. E o 3, que também não tem nada, então o expoente é 1, só apareceu uma vez na minha decomposição. Então, eu vou fazer 2 vezes 3 é igual a 6. Agora, o terceiro e último passo. O resultado desses fatores é o máximo divisor comum. Então, eu posso dizer que o MDC entre 12, 30 e 48 é igual a 6. Viu como é fácil? Agora, nós chegamos naquela hora onde vocês vão mostrar que aprenderam tudo que foi ensinado aqui. Qualquer dúvida, voltem o vídeo, assistam novamente. Vocês estão com a faca e o queijo na mão. Vocês podem assistir a aula da tia Mônica quantas vezes quiser. Então, bons estudos e qualquer dúvida é só colocar lá no fórum ou então colocar na agenda que a tia Mônica responde, ok? Então, bons estudos para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, meus amores!